Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, está no ar o programa Fala Sério. Eu sou a Alexia Ribeiro, a nova apresentadora, e a cada semana iremos abordar diversos assuntos. O tema de hoje é sexo. Você sabia que 30% dos alunos do ensino fundamental já fizeram sexo e que 9% das meninas já engravidaram? Os nossos convidados e a nossa sexóloga Marlise Real irão responder essas perguntas e outras. A primeira pergunta vai para Tilara. O que você acha das mães jovens engravidando cedo? Acho que é falta de educação sexual. Em casa tem muitas famílias que são fechadas para o assunto e não tem essa transição de chegar em casa e falar com a mãe, com o pai. Sempre meus pais foram abertos a falar do tema. Também tem os médicos ginecologistas e etc. que sempre falam, mas tem famílias que não têm condições de proporcionarem esse atendimento e acabam não falando também. Então acho que é muito falta de educação sexual e de ter um direcionamento do que eu vou fazer agora com esse corpo de adolescente, com essas vontades que eu estou tendo. Um diálogo. Concordo com ela? Eu concordo, acho que a gente tem dois grandes problemas que causam a gravidez indesejada jovem, que é o descaso do governo com políticas públicas em relação a isso e o assunto sexo ser um tabu, principalmente dentro da família. Muitas vezes as crianças são criadas nem sabendo o que é, e aí os pais explicam de um jeito, às vezes, tão metafórico que elas não conseguem ter a compreensão no que é. E aí vão para esse mundo despreparados, porque na rua elas vão ter acesso a isso, vão ter acesso na escola, na internet. E é uma coisa inata do ser, uma hora vai chegar esse momento, então não importa tu querer mascarar e tu não querer contar pro teu filho, mas é um tabu, ou seja, uma hora ele vai te perguntar, mãe, como eu vim ao mundo? E é essa hora que os pais se perguntam, e aí, o que eu falo? E muitas vezes... e aí muitas vem a vezes... história da cegonha. Com certeza. Eu questiono também não só a questão em casa, como na educação das escolas. A gente entra em ciência, a gente entra em biologia e o tema não é abordado. Por quê? Eu não sei se as pessoas criam na mente delas que isso vai ser uma influência para o adolescente, para a criança em questão, mas eu discordo, porque a vivência vai te ensinar. Não é porque tu vai ouvir falar que tu vai te preparar, porque no momento que tu vai ter ali uma pessoa que vai te dar uma orientação, nem que seja básica, já muda muita coisa, acho que faz uma diferença bem grande. Realmente, a importância da família comentar isso antes da criança escutar na rua por terceiros, porque ela já vai com a base, já vai entendendo o que é. Eu acho que eles colocaram muito bem assim essa questão, porque é exatamente isso que acontece. E hoje tem um pensamento assim que o jovem sabe tudo e que a criança sabe tudo desde muito cedo. Então, quando eu já digo como mãe ou como profissional, a criança sabe tudo, eu não faço nada para informá-la, para responder as perguntas básicas do início da infância. Então, porque ela já sabe, então eu espero que ela já saiba. E o jovem é a mesma coisa. E esse assunto da sexualidade, ele é tabu exatamente porque ele mexe muito conosco. E nós achamos que temos que informar, que orientar, que trabalhar de acordo aos nossos desejos e ao que nós pensamos da sexualidade. O que não é assim. Na verdade, nós temos estudos sobre sexualidade, nós temos pesquisas sobre sexualidade, do comportamento jovem, do comportamento do adulto. Então, esses fatores que eles colocaram foram muito bem colocados, porque exatamente existe isso, dessa falta de comunicação dentro de casa, e hoje o pensamento que prevalece eu não preciso explicar porque ele já sabe, e a falta, às vezes, dos cursos terem esse diálogo, seja na medicina, na própria psicologia, na assistência social, em todos os cursos deveria ter. Ou quando tem, começa com uma teoria muito afastada da realidade. Sim, ou até mesmo nas escolas, né, que também não é tão aprofundado. Eles falam aquela coisa por cima, só que o jovem, por ser inocente, acaba não
adquirindo tudo que ele disse pra gente, acaba já saindo. A Jéssica colocou que esse pensamento, não foi tu, acho que foi tu, que esse pensamento de que vamos influenciar o jovem, vamos despertar a sexualidade nele, a gente precisa repetir muito que a sexualidade, nós nascemos seres sexuais, né? E nós vamos desenvolver a sexualidade toda com comportamentos diferentes ao longo das etapas. Então não tem essa de influenciar a criancinha, bebê que toma banho, bebê que eu digo até os 3 aninhos de idade, que quando ela toma banho, o gurizinho pega o pinto e a gurizinha toca na pepeca, na vagina, como nós vamos dizer cientificamente. Ela vai tocar, não é influência de ninguém. Assim como não é influência da orientação sexual, da informação sexual na escola, ou dentro de casa, que vai fazer o seu filho ter desejo pelo coleguinha ou ele ter. Se entrou na puberdade, vai vir o desejo. Mudou de fase. É automático. Então, tu colocaste também, que é super importante, tem que ser antes disso acontecer a orientação dos pais, a orientação da escola, o diálogo. Porque se não for antes, a informação vai vir igual com o corpo da pessoa que se manifesta e vai vir igual com a informação dos outros, que às vezes é boa e às vezes é péssima. E às vezes tem pais que têm uma orientação péssima. Orientação no sentido de informação, seja pelos tabus, seja pelos medos, seja porque a criação que tiveram, não importa. E não só tabus, pelo exagero da liberdade demais. Né? Então aí também deixa a criança e o adolescente perdido. Sim, com certeza. E o que significa o sexo pra ti? Tô pensando. Pergunta profunda. Eu acho que sexo é união. Desde a união carnal até algo mais íntimo, mais emocional. E até espiritual para as pessoas que acreditam nisso. Concorda com ele? Eu fiquei pensando nisso também. E se existem teorias que dizem, né, algumas pessoas falam que é um jeito de se tornar porque quando tu vai ter um filho, alguma coisa, tu vai deixar um pouco de ti e um pouco do teu parceiro naquela pessoa. Sim. Entendeu? Seja até mesmo pelo método da adoção, tu vai deixar um pouco no teu filho, embora não seja biologicamente, mas é um pedaço de ti, querendo ou não. Então é a união, bem como o Felipe falou assim. E acho que é o que nos move, que difere o ser humano. O ser humano ele tem relações sexuais durante todo o ano. Os animais não têm, os animais teriam só para procriar. E sim, eu acho que é o jeito da gente propagar aquilo que é mais importante na vida da gente, que é o amor. Né? Então... Concordo com eles, acho que os colegas expressaram bem o que eu penso também. Também concordo. Tipo, tu se entrega e não tem vergonha e quer, bom. Divide a tua intimidade. Acontece assim, ó, que nós temos, eu também concordo com o que eles colocaram e acho que é profundo pensar o que é sexo, né? Mas assim, ó, nós temos que olhar às vezes 3 gerações atrás de nós. Então nós viemos assim de uma geração mais antiga que a minha, que aqui sou a mais velha em idade, então eu tenho 59 anos. Então o que acontece? A geração dos meus pais é uma geração machista, aonde os homens tratavam melhor as mulheres para se casar e existe hoje também, né? Mas existiam as mulheres só para o sexo. Então essa união não era profunda, como o Felipe disse, era uma união casual para transar, como se diz hoje, na época não era esse termo, para ter sexo com uma pessoa paga que não se importava que ele era casado, que ele tinha família, etc, etc. Então, minhas avós, nossas avós, nossas mães, a minha mãe foram criadas de uma forma. A minha geração já foi criada de outra forma, né? Mas ainda assim, a minha geração tinha as gurias para casar, onde a gente tinha essa união profunda e o sexo viria após o casamento. E ainda os meninos se divertiam com as gurias de programa. Melhorou um pouquinho, porque não era prostituta profissional. Melhorou um pouquinho, mas não melhorou tudo para ter essa união. Então o sexo e o amor eram coisas diferentes, né? E ainda hoje se discute. E agora a geração deles, de vocês aqui, a geração dos meus filhos, por exemplo, não tem mais obrigação de casar sem ser por amor.
sem ter imagina namorar, né, uma menina anos e se dá conta, não quero me casar com ela, na geração do meu pai, não quero me casar com ela, ele tinha liberdade por ser homem de não casar com ela, casar com quem ele amasse, e essa mulher não casava mais, ficava escrito na cabeça dela que isso era um horror, né? Solteirões. Então nós não podemos esquecer desse passado recente, né? Com certeza. Então o que acontece? A minha geração já casou por gostar e por querer algo profundo, não por interesses familiares ou por interesses outros. E a geração dos meus filhos e a de vocês, muito mais. Então, por exemplo, isso é bárbaro, isso é fantástico. Porque tu pode ser leal, fiel, tu pode terminar a relação se tu não quer mais a pessoa, né? E se ela não te quer, vai te frustrar, vai chorar, vai se descabelar, né? Mas vai superar, porque outra coisa, vai aprender que a gente pode amar muitas vezes na vida. E a gente pode fazer sexo com muitas pessoas na vida. Agora, vai depender de que se nós queremos um sexo união, um sexo legal, um sexo bom, um sexo com respeito, ou queremos promiscuidade, ou queremos não respeitar. Porque esse mundo machista não respeitava as mulheres. E os homens sofriam também com isso. Ainda não respeita. Exatamente. E os homens também sofriam. Não estou dizendo que era um sofrimento feminino só. Era um sofrimento masculino. Porque o guri que tinha um perfil de não querer ir com todas as mulheres, ele era tudo. Os pais se preocupavam horrores com ele, porque ele não fazia. Então, uma falta de respeito, né? Então, acho que eles estão trazendo claramente assim, ó, mudou o quê? A liberdade de fazer sexo, mas também a liberdade de fazer com quem quer ir aprofundar, ser sério, ou fazer de qualquer jeito. Sexo pode ser diferente de amor, mas pode estar junto com o amor, que também mudou. Antes estava muito separado. Eu acho também até essa geração nossa marcada pela geração do aqui e agora. Quando eu não falo. Se eu quero falar com alguém, eu não preciso mandar uma carta como antigamente teria que mandar. Então eu vou lá e mando um WhatsApp pro Felipe, pra Tilara, e chega direto e aqui agora, e eu não tenho mais que me preocupar com aquilo que é ruim. Porque eu quero só aquilo que vai me dar prazer agora no momento. Então, se eu tô num relacionamento e ele não tá me satisfazendo, eu não vou postergar acreditando que isso vai ficar bom durante um tempo, então eu vou partir para outra. Eu acredito, algumas pessoas podem interpretar isso como uma coisa ruim. Eu interpreto como uma coisa boa, porque tu vai selecionando e acaba tu encontrando uma pessoa mais verdadeira e aquilo que tu realmente quer, entendeu? Com certeza. Que acho que esse é o mais importante, isso vai gera pessoas mais felizes, que é o que a gente busca, né? As próprias ferramentas que tem agora para isso, né? O próprio Tinder e outras redes sociais de relacionamento. As mídias estão aí bem fortes para isso, né? Estão bem presentes. Com certeza. E vejo assim, ó, o diálogo deles enquanto jovens acrescenta horrores para a educação hoje nas escolas e dentro das famílias, porque sabem exatamente o que está acontecendo e os mecanismos, mas também pensam em algo mais legal, que complete. Não penso só como o adulto diz que o jovem não quer nada com nada. Eu discuto isso desde que eu trabalho há 37 anos, mas digamos que há uns 20 direto, 27 direto com o jovem e nas escolas, e se escuta constantemente, o jovem não quer respeito, o jovem só quer se divertir. O jovem... Para aí, gente, tem um jovem que não quer nada com nada, tem um jovem irresponsável, que nós temos que nos preocupar com esses, né? Mas tem um jovem que quer algo bom pro outro, que não quer destruir com o colega, ou com o amigo, ou com a namorada. Não podemos pensar só na sacanagem, porque se estamos pensando na sacanagem no sentido de acabar com o outro, estamos no mundo machista, porque às vezes acabava com a vida de uma namorada séria. Eu sou a prova de que isso já é um mito, que o jovem não quer nada com nada, porque eu vivi a minha vida tudo que eu tinha para viver. Hoje eu sou casada há 2 anos e eu me considero muito feliz, graças a Deus. E as pessoas me questionam muito, inclusive em sala de aula, porque eu gosto da companhia do meu marido, independente de estar 2 anos casada com ele, da gente ser jovem, e eu tenho a minha preferência de, quando eu for em algum lugar, de convidar ele para que ele vá comigo. E isso causa muito, assim, ó, espanto das pessoas. Porque as pessoas têm aquela ideia de que tu sozinha sabe se divertir, com isso alguém tu não consegue. É o equilíbrio que está faltando. Que as pessoas consigam entender que existem 2 lados da moeda. Que não é um só. E que eu não sou menos feliz do que a Tilara, ou do que o Felipe, ou do que o Lucas, só porque eu sou casada. Não, com certeza. Isso é muito, assim,
incrível, porque, por exemplo, quem está casada como eu, há 37 anos, tem 3 filhos do mesmo marido, sou avó de 3 netos, todo mundo diz, bom, mas a minha geração mantém esses casamentos. Mas o casamento feliz, o casamento realizado, o casamento de diálogo, as pessoas dizem, mas como? Como é que se consegue? Botou ele na parede, né? Botou ele na parede. Não, eu até brinco que eu botei ele na parede. Né? Mas tem coisas assim que não acreditam, porque não acreditam. Mas outra coisa que acontece, o que é? É que realmente assim, ó, gente, tem pessoas diferentes. Eu não posso exigir que todo mundo siga um casamento eterno com uma pessoa. Quantas pessoas se separaram? E outra coisa que está acontecendo, se separam com 40 anos de casado, com 50 anos de casado. Então eu respondo assim, eu não sei se eu vou me separar um dia, porque eu não sei, eu não quero. Hoje, tu não queres? Ou quem namora alguém sério, mas essa abertura melhorou. Sim. Era fechado. Então isso fechado destrói com as pessoas, né? Sim. E as pessoas são diferentes. Tem umas que namoram, tem outras que gostam só da vida sexual ocasional. E não está sendo destrutivo. Sim. Né? Como era no passado. Destrutivo isso para a vida de uma mulher, então nem se fala. Mas eu acredito que se isso se deva, que os bons relacionamentos, é quando a pessoa aprende que ela tem que ser feliz sozinha. Ela não pode botar todas as suas frustrações, todos os seus problemas, o peso em cima do companheiro. No momento que cada um respeita a sua individualidade, que cada um é um. Porque se ele tiver que sair com os amigos dele, ele vai sair com os amigos dele. Se eu tiver que sair com os meus amigos, eu vou sair com os meus amigos. Eu prefiro a companhia dele e ele às vezes prefere a minha. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a nossa individualidade. Eu acho que isso é o mais difuso hoje em dia, principalmente na cabeça das pessoas, porque as pessoas geralmente também procuram alguém que complete, mas completar dá uma sensação de ter um vazio dentro. Isso, e às vezes a gente esquece uma pessoa que te some. Por exemplo, a Jéssica gosta de jogar videogame, o marido dela gosta de jogar videogame. E aí vai arranjar uma namorada, uma mulher que diga pra ele não joga. Não, arruma uma mulher, namorada, que diga pra ele, vou comprar um jogo pra ti. Claro. Pra somar, pra te ajudar a ser melhor. Porque essa ideia que tu traz é muito importante também pelo seguinte, porque às vezes não são casamentos que se completam. Sim. Tu quer que some, né? Porque às vezes o que se completa é muito bom pra várias coisas, mas pode ficar muito cansativo, porque a hora que aquela pessoa não te completa, tu fica, que é isso que tu diz, não sei o que eu vou fazer com a minha vida. E tu tem que saber, essa é uma grande mudança, que o jovem pode viver também sem ter ninguém e passar bem, né? E que o jovem, isso mudou muito, isso é ótimo, né? Agora, voltando à tua pergunta inicial, né? Por que acontece a gravidez do jovem? Exatamente porque não podem dialogar e pensar o que eles querem para a vida. E porque aos 13, 14 anos ou aos 12 a sexualidade explode e o desejo sexual é ser tocado e tocar e é fazer sexo no sentido de corpo, né? Para se tornar amor espiritual é uma trajetória, uma construção. Então, se a pessoa não está preparada para quê? Para saber, eu tenho que me cuidar porque eu posso engravidar, vamos ter esse índice altíssimo, né? E mesmo tomando anticonceptivos, se eu não me cuidar, eu posso transmitir e pegar um dia doença, que estão propagadas as doenças sexualmente transmissíveis. É horrível. Então tu tem que dizer para um filho, quando tu está em casa, que assim, olha, qual é o teu passaporte para a vida adulta, né? É a vida sexual e a profissional, tá? Só que assim, se tu resolve ter vida sexual agora, aos 14 anos de idade, teu corpo ainda não está todo desenvolvido, mas tu tem que ser responsável para quê? Para comprar a tua pílula ou escolher outro método, que hoje tem outros muito melhores, e tu vai usar o teu preservativo. E eu, mamãe, não vou ir na farmácia comprar o preservativo e entregar na tua mãozinha. Eu já tenho que ter falado isso, mostrado como ele é, etc, etc. E tu vai fazer. Eu posso até dizer assim, olha, eu acho que aos 14 anos é muito cedo. Tu poderias esperar um pouco mais. Mas eu não posso fechar os olhos como mãe, ou a escola fechar os olhos. A escola não fecha. Diz, eles já estão fazendo. Ou as mães às vezes fecham, em alguns lares. E é fechar assim, não, eles estão namorando, mas ainda não vão fazer. Eles são umas crianças, né? Meu bebê. Eu só pergunto assim, quanto tempo eles ficam namorando juntos, sem ninguém perto? Ah, ficou a tarde inteira, eles estudam a tarde inteira. Então tu não tivesse 14 anos para ver que o teu tesão fica a 1000,
E que só quem te segura é o pensamento assim, não posso fazer porque eu engravidei, não fui na médica, que tu citou a médica, não fui na médica, o que vão pensar de mim, vai estragar Pensar no sentido não é os outros falarem mal, é a minha vida se estraga, porque se estraga, gente, 14 anos engravidar, 15, 16, então tudo isso tem que vir antes, como ele disse. Muitas vezes a gente vê, a maioria dos casos assim que eu noto, os pais explicam o que é sexo para criança numa visão totalmente romantizada, e aquela coisa que é o sexo, aí quando tu for muito mais velho, e aí tu vai casar com a pessoa e tal, e aí o adolescente está na puberdade, começa a se ver com aquela vontade irrefreável, começa a se relacionar com alguém e cria um conflito mental imenso, porque ele foi criado aquela imagem mental que sexo não é aquilo, sexo é toda aquela coisa da historinha, e aí ele não quer fazer o contrário daquilo e fica nesse conflito. E a partir daí começa a surgir muitas patologias, muitos problemas. Com certeza. E uma coisa desencadeia outra, pode até atrapalhar o rendimento escolar, e aí os pais acham, é culpa da namoradinha, é culpa do namoradinho. Tudo, acabam trancando mais e só vai aumentando essa bola de neve. E aí isso que ele controla, ou ela, menina, um tempo, porque, não, eu não posso, não controla todo o tempo, porque vem a coisa física, o hormonal intensa. Então, vai fazer. E está despreparado, não tendo ido ao médico, não tendo conversado, não tendo se orientado, e não exigir. Hoje a maioria dos jovens não usa preservativo na primeira relação sexual, é altíssima porcentagem, né? Porque ele está despreparado, ele só está com tesão. Então nós temos que reconhecer essa tesão. E o que acontece assim nas famílias? Não se reconhece, como tu colocou, que o meu bebê tenha tesão. Eu acho que eles pensam que tem até uma certa idade para isso acontecer, que não aconteça tão cedo quanto eles pensam. E elas esquecem, assim, que é a coisa assim, ó. Eu me lembro que nas escolas diziam assim, gente, mas aos 5 anos de idade já teve a primeira paixão? Aí eu perguntava para as professoras ou para os adultos. Eu tive aos 3. No jardim de infância. Fui saída com 5 anos. Viu? A menina do pré-V. Então, se o adulto nega isso, como é que tu vai depois orientar pro sexo? E se cuidar, né? Não tem como, né? Não tem como. Acho que uma das maiores lutas é para quebrar esse tabu de que não se deve falar disso, porque é só prejudicial. É uma coisa que tem que vir com tudo, porque tá tão natural, que as pessoas não falam. Já tá na sociedade, já tá no dia a dia a gente falar, só que as pessoas não dão ênfase nesse assunto por medo, receio, ou um bloqueio também. Porque tem outra coisa assim, gente, vamos ver se eles concordam comigo. Na verdade, assim, quando tu te mete a falar isso, um filho, na escola, na faculdade, surge muito mais coisas. Surge um leque de coisas. E tudo que tu diz, tu tem que ser responsável pelo que tu diz. Tá? E aí compromete. Então é melhor eu me isentar, né? E depois dizer assim, minha filha engravidou porque, sei lá, a mãe do guri não informava nada. E porque eu informava. Não existe isso. Não existe isso. Pode ser que uma mãe informe mais que outra, mas se um está informado, não acontece gravidez. Se um está informado, não acontece doença sexualmente transmissível. Se um está informado, as meninas vão hoje fazer a vacina do HPV. Se pensa bem o contrário, né? Se eu falar, aí sim que vai acontecer, vai acontecer um problema, vai engravidar, meu Deus. Não, e que sempre é o outro que vai influenciar o teu filho. Né? E os se eu não gosto, é culpa do outro. Não é a personalidade do meu filho. Assim, Outros botaram na cabeça. Botaram na cabeça dele transar, botaram na cabeça usar drogas, botaram na cabeça dele ser violento, porque ele é super calminho. Mas esquece que dentro traz um sentimento inconsciente de culpa, que foi minha culpa que eu não instruí direito. E sim, foi culpa dele. E a gente joga pro outro. E tem que lidar com a coisa, gente, assim, de que o nosso telhado é de vidro. Tudo pode acontecer na minha vida, na de vocês, na vida dos meus filhos. Ninguém está imune. E nós achamos, às vezes, que estamos imunes. Não pode acontecer comigo. E em todos os assuntos, sabe? Como é que eu fui adoecer disso se eu sou tão cuidadosa? Fui mesmo com cuidados, porque eu sou vulnerável às coisas. Meu corpo adoece. Mas adoecer de doença sexualmente transmissível, engravidar nos dias de hoje, só quem quer. E muita gente quer. Porque tem muito recurso que dá pra prevenir isso, né? É só querer. Com certeza. Mas também tem medo da ginecologista. Gente, eles criam que o ginecologista é um monstro. Mas tá aí, se tu não sabe falar pro teu filho, por que tu não leva? Não importa se ela tem 14 anos. Se ela tá demonstrando uma atitude diferenciada, que o hormônio tá aflorando, que ela tá começando a sentir a sexualidade dela tá começando a aflorar,
tem que ir, tem que perguntar, porque se tu não sabe explicar, ela vai saber. E ela não é um bicho papão. Isso acontece muito por causa desse tabu. E o exame ela não vai te fazer exames que não precisa fazer se tu não vai te expor, não vai entendeu? Não vai te expor. Ela vai respeitar o paciente, independente da pessoa ser virgem ou não. Claro. Ela não vai simplesmente chegar lá e vai dizer assim, olha aqui, ó, fulaninha, a tua filha fez isso e isso, eu encontrei isso e isso. Não, é do paciente. Entre o paciente e o médico. Então existe essa segurança. Acontece assim, ó, gente, esse medo da ginecologista é também medo, é o meu bebê, como eu disse. Então não leva, porque é um sinal de tu trocar do pediatra para o ginecologista. E hoje tem mães que levam ao pediatra, hoje, até os 18 anos de idade, ou até o dia que perder a virgindade, se for aos 25. Pô, não pode. Mudou. Pode não ter vida sexual, mas mudou o corpo, mudou tudo. Sim. Não pode. E tem um drama, assim, quem vão os homens quando cresce? Pois é. Não, eu tava pensando, eu tava pensando nesse caso. Um adendo que agora sai um pouco desse assunto, mas que eu não concordo muito com essa ideia de que só engravida e só pega doenças quem quer, por causa que... Isso é o nosso ponto de vista, sabe? Mas a gente é privilegiado na sociedade. Sim. A realidade nas periferias é diferente, sabe? Eu conheço um caso de uma mulher que engravidou assim mais de 3 vezes e foi acidentalmente, porque ela ia no médico totalmente despreparado no SUS e ela não falava como tomar pílula anticoncepcional, ela não sabia ler, ela moía e colocava na sopa, sabe? Isso não é um caso específico, isso acontece seguidamente em muitos lugares. Eu concordo, só que eu faço questão de, quando falo ou num programa, numa palestra, de ser mais forte a coisa, dizer assim, olha aqui, se tu engravidar, a responsabilidade é tua. Mas é verdade que pode acontecer casos que não é, porque eles não leem. Porque não basta entregar a cartela de pílula para saber que tem que tomar todos os dias. Não basta entregar o preservativo. Via oral, exato. Via oral. Não, o que acontece. Eu concordo também. Não é assim, a doença pega quem quer. Porque, não, acho que tem a falta de informação que não permite. Esse tabu impede pessoas que têm condições de acesso a essa informação de entenderem. Imagina quem não tem esse acesso, sabe? É bem pior ainda. Falta Exatamente. Os dois lados da moeda, né? E essa questão dos médicos agora, você estava tocando no assunto, eu lembrei. Aí imagina se a mulher, a guria tem 13 anos, não sei a idade mais ou menos que se vão, e aí o homem que vai fazer o exame de toque, por exemplo, que acontece, onde tem muitos homens que não vão porque acham que vão perder a masculinidade se fizer o exame. Porque não, Deus o livre, um médico me tocando, vou perder a masculinidade. Imagina o preconceito que se tem atrás disso daí, alguma coisa. É um tabu, é outro tabu. É uma construção do machismo, né? Exato, tu tem que manter aquela pose do macho alfa. Que não pode perguntar nada. Que tem vergonha. Ninguém pode Porque, tocar. por exemplo, uma das coisas, é bem lembrado esse assunto, por quê? Porque se uma menina vai para ginecologista, ou para o ginecologista homem, mas ela vai preferir a mulher, para ter mais segurança, ela não vai fazer o exame de espectro na menina. Ela vai conversar, a ginecologista vai mostrar várias coisas, e vai dizer que um dia essa menina vai fazer esse exame. Né? Isso do toque, o homem ir para o médico ser tocado, né? Bom, se tu vai no médico e tu precisa ser tocado, tu vai ter que ser tocado. E isso não implica... É saúde, não saúde. É isso aí. Aliás, a gente tem que lembrar uma coisa, que a única pessoa que tem ordem, pelo, com diploma que diz assim, pode tirar roupa, é o médico. Por isso que é super importante formar pessoas éticas, com caráter, para que não aconteçam abusos que acontecem. Óbvio que acontece, né? Porque aí entra tudo. Então é sério, mas a gente tem que poder... É o teu programa, fala sério. E outra trava que impede as pessoas de irem ao urologista ou ginecologista, eu noto, é que tem uma cultura de que esses médicos são médicos familiares. Então atende teu avô, atende teu pai, tu vai atender teu filho, sabe? E eu não concordo com isso, porque tu vê muitas crianças que aí não, então vou super deixar pra ir. Depois os pais até falam, vou te levar. E a criança fica, não vou, porque vai que eu conto qualquer coisa, vai que eu quero ter uma relação sem o pai. E conta pra minha mãe, conta pro meu pai, sabe? Sim. Olha, o papo... Desculpa, que o ambiente que a pessoa é criada, ela vai estar sempre com medo até de sentir alguma coisa. Exatamente. Ela vai criar uma culpa por estar sentindo aquilo, dependendo do ambiente que for criado, claro, mas é uma coisa que acontece e não é pouco. O
papo tá muito bom, mas vamos para os comerciais agora e depois a gente volta. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Fala Sério está de volta e lembrando que o tema de hoje é sexo. Agora a nossa pergunta vai para a nossa sexóloga, convidada super especial, obrigada por ter vindo, Marlise Real. Por que a mulher, quando tem mais de uma relação sexual, ela é mal vista na sociedade e quando o homem ele tem mais de uma, ninguém fala nada? Mais de uma com outras mulheres. Sim. E ela mais de uma com outros homens. Assim, ó, por isso que quando eu falei no primeiro bloco de perguntas, nós temos que enxergar essa nossa história. Sim. Né? Na época que foi o mundo machista, porque nem sempre o mundo foi tão machista como teve uma época marcante, né? Sim. Então as nossas gerações passadas, as mulheres boas, puras, eram as virgens que tinham relação pós o casamento. E depois foi mudando. As que não tinham mais de homem, já eram consideradas prostitutas, já eram consideradas faladas, e se falava muito pouco delas e se excluía elas.
Hoje não como a gente pensa, mas ainda É bem como presente. falávamos no intervalo, né? Ainda é o que acontece. A menina que fica com todos, a escola chama ela de galinha. Isso é um termo da época minha, quando eu era guria. O guri, se fica com todas, ele também tem um apelido, mas é um apelido legal. E se nós pegamos o nosso dicionário, tudo que é pejorativo para uma mulher tem vários termos que são pejorativos para ela. E para o homem não é. Pela nossa raiz machista, pela nossa raiz, que ainda não nos libertamos. Então hoje, hoje o que acontece? Como as gurias têm mais liberdade para namorar, para ficar, para ter relações sexuais, para terminar com aqueles namorados e ter com outros, ela faz na prática, mas ainda não mudou a cabeça de todo mundo. Então ela tem as amigas que falam mal dela, ela tem os guris que falam mal dela, ela própria se avalia inadequadamente. Sim. E temos um grupo de mulheres hoje e antes, em todas as épocas, que elas realmente, não é que peçam para ser mal falada, porque eu não acho que isso é adequado. Sim. Né? Mas elas têm comportamentos que fazem com que, por exemplo, elas sejam assinaladas como não leais, não fiéis. Elas têm um comportamento assim, entendeu? E nós nos preocupamos muito com o comportamento sexual dos outros, com como os outros vivem, o que os outros fazem. Nós somos muito preocupados com isso, porque nós temos muitos medos e terrores. Então o que a gente faz? A gente se alivia se o outro diz que fez parecido. Assim. Então hoje se fala muito do que se fez da intimidade para ficar aliviado. Eu não tô pirado, eu não isso, eu não aquilo, eu não... Né? E aí cada um vai pensar uma coisa, mas é pela raiz essa que ainda não nos libertamos. Isso é bem interessante, até por ser esse tabu e acabar falando muito mais sobre as relações, porque aí a gente acaba entrando no limite de uma coisa que pode ser uma coisa patológica ou uma coisa normal do ser humano. A gente vai lá e quando a pessoa vai lá e tem a relação sexual só para poder falar que teve a relação sexual, a gente já vê, não, mas espera aí, não tá fazendo isso pela tua necessidade, que é uma coisa do ser humano, e sim só poder para falar que comeu tal, ou que matou tal, ou que desmanchou tal, que são os termos que encontram na comunidade machista, se encontra isso daí. A mulher é vista como um objeto. Como um objeto, Isso aí. exato. E é bem uma coisa, o cara do faroeste marcando na pistola que matou mais uma, é bem esse termo de comer mais uma. Chega a ser entendeu? até uma competição, né? Aí a gente consegue ver que não é uma coisa vindo do instinto, vindo da natureza do ser, e sim é uma coisa que vem mais do ego, assim, mais para preencher alguma necessidade, porque talvez eu não seja bem esclarecido naquilo que acontece, então eu preciso contar pro outro, eu preciso que o outro me reafirme alguma coisa. E isso aí acaba gerando problema na sociedade de hoje também. Sim, com certeza. Se a gente parar para pensar, né, se a mulher for tratar o homem como um objeto, ai, nossa, terrível que tu é, querida. Nossa, é a pior pessoa da face da Terra. Vai morrer solteira. Exatamente. Mas aí tu vai questionar o seguinte, por quê? É uma questão cultural. Por que a gente não pode aproveitar que a gente está numa fase de tanta mudança, de tanta conquista, pra gente mudar essa situação? Porque as pessoas acham mais cômodo tu julgar uma pessoa que tem uma vida sexual mais ativa só porque ela é mulher? Porque se tu vai perguntar, tá, mas vamos a fundo nisso, qual é o problema, qual é a diferença se a Tilara tem a vida sexual ativa e o Felipe também, é padrão, os dois é a mesma coisa. Onde é que está a diferença? É só no fato dela ser mulher? Só isso? E por que isso incomoda tanto? Por quê? Se a gente já está tentando aí com vários movimentos provar o quanto a gente tem o nosso valor, por que as pessoas ainda estão deixando que isso seja uma coisa terrível? E isso acaba, às vezes, com a vida de uma pessoa, inclusive com a vida profissional da pessoa. Simplesmente porque ela tem o direito dela de fazer o que ela bem entender. E se sexo para ela tá bom, ela tem que ir fazer. Isso não é problema dos outros, é uma coisa da particularidade da pessoa. Se ela está se sentindo bem é uma coisa. Se ela se sente bem com aquilo e é a vida que ela gosta, de transar com 1, 2, 3, então qual é o problema? Qual é a diferença? Sendo que o coleguinha ali, menininho, vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo. E ele não é o errado. Ele é o rei da turma. Ele é o cara fenomenal. E a mulher está ali, lá embaixo.
O patriarcado tem medo de perder essa vassalagem, né? Isso é muito triste, nossa. E a gente tem, pessoal, assim, muito receio de quem é diferente da gente. Tá? Muito receio. E então é mais fácil criticar e botar o outro para baixo. Né? É mais fácil querer ser todo mundo igual. Né? E nós somos diferentes sexualmente, as práticas sexuais são diferentes para cada casal. Nem todo mundo é heterossexual, temos a homossexualidade, nem todo mundo vai ser fiel, nem todo mundo é leal. Agora, podemos trabalhar essas questões, cada um com a sua. Agora, isso do que se tornou público, tudo se tornou público cada vez mais, isso não tem volta. Sim. E vocês são a geração de que tudo é público, tudo é público. Porque cada momento da vida está sendo postado na internet para todo mundo ver. Tanto é que quando vaza vídeos de mulheres e acabam se matando, aí nas páginas que eu sigo no Facebook, sempre falam que não é novidade ver mulher nua, porque isso tem filmes, sempre tem, é estereotipado o corpo em propagandas, todos os rótulos é isso. Mas não é comum ver ela tendo prazer e ela tendo sensações, e por isso que leva ela a se matar. Não é comum ver a mulher se expressar e ter desejos, porque ela tem que ficar escondida, ela tem que reprimir isso e ela não pode sentir, só o homem que tem que. Por isso que acabam tendo tantas mortes quando vazam esses vídeos e tal. Porque aí o pessoal, ao invés dele se preocupar com o que é grave nisso aí, não é o fato de ter sido vazado um vídeo. Sim. O que a gente tem que se preocupar não é com o que a pessoa está fazendo ali no vídeo, e sim com o fato de estar circulando um vídeo gravado de uma pessoa em momento de intimidade e sem o consentimento dela. Isso é que é o problema. Não o que ela está fazendo no vídeo, porque aí era a intimidade dela naquele momento. Só que esses vídeos, gente, a maioria, quem vaza são os homens. A grande maioria. É o namorado que filmou a guria e ela não soube, sem o consentimento. Isso é verdadeiro. Né? E ele divulga nesse momento que vocês já falaram, que ele precisa dizer para todo mundo que ele comeu a fulana de tal, quando ela não quer mais ele. Porque isso é uma coisa também que tem que ensinar para a criança pequena, desde as amizades. Às vezes o teu amigo não fica mais teu amigo eternamente. Tu pode, depois do dia que tu namora, tu fica, e tu não fica com aquela pessoa eternamente. Então tu tem que suportar, tu vai te frustrar, tu vai chorar, tu vai, né? E aí esses guris com orientação machista, com esse patriarcado de família, com essas frustrações, quando geralmente os vídeos são largados depois que essa guria não quer mais ele. E ele bota lá. Vou me vingar. Porque isso aí é uma vingança pessoal. Porque os crimes passionais é uma vingança. É uma vingança, né? Tu não me quer, eu vou te ligar. E são nas separações das mulheres. Isso é preocupante, porque hoje realmente a violência contra a mulher é muito grande. Até é interessante até pensar, eu queria até ouvir a tua opinião. O que tu acha, na tua opinião, sobre essa filmagem? Por que leva uma pessoa a filmar momentos íntimos assim? Tira foto também? Sim, eu vejo assim, ó, que a intimidade deixou há bastante tempo de ser íntima, né? Ela virou já pública há muito tempo, e não é só pela internet. Esse desejo, assim, de se contar para o outro, né? De que se fez e contar vantagem, porque só conta quem conta vantagem. Sim. Né? Ou tu vai contar, sim, a vida sexual para alguém que é íntimo teu, para compartilhar, para dizer o quanto tu tá vivendo coisas boas. Mas nós somos um povo exibicionista. A mulher é objeto, sim, como ela colocou, que é ainda vestirem as meninas pequenas de meninas grandes e sedutoras. Não temos mais uma roupa infantil de criança. Não e ao temos. mesmo tempo dizer, não, tem que sentar como mocinha. Isso aí. Então são coisas muito fortes. E aí, como tu pede para o menino depois respeitar aquela menina, se ele ouviu desde pequeno que pode tratá-la de outra como forma. Objeto. Então a educação como objeto. Né? E nós somos visuais. O ser humano é visual e o homem é visual. Então sempre teve mais corpo feminino, sexo para o homem ver, sempre teve mais para o homem. Agora está tendo para a mulher. E a mulher, as que não se importam com isso visual, elas terminam, algumas querem se importar porque isso faz parte.
E nada faz parte, cada um gosta de determinadas coisas, não existe um padrão. Ainda está se repetindo o padrão sexual, o sexual masculino. Não mudamos. Algumas pessoas mudaram, né? Se nós estamos conversando isso, é porque vocês já mudaram um monte. É porque eu já mudei um monte, é porque a entrevistadora também, a ir para o ar um programa desses já mudou um monte. Mas ainda falta, né, gente? A própria pornografia heterossexual é totalmente machista, sabe? Totalmente. Ela é voltada pro homem assistir e alimenta aquele estereótipo, que a mulher é a vassala dele, ele faz o que ele quer, a mulher tem que gemer pra ele. Isso é muito importante colocar, porque assim, os nossos jovens ainda estão se orientando sexualmente com a pornografia, onde acontece tudo de prática sexual. E aí eles não se animaram a conversar em casa, conversar com um amigo, e eles vão com a primeira ficante ou a primeira namoradinha querer aquilo que viu na pornografia, que é altamente machista e opressor da mulher. Então ele quer que a menina que ele fique, que está beijando, tocando, já faça sexo oral naquele momento com ele. E ela não quer fazer, mas ela faz porque ele quer isso. Se ele não fizer, ele acha que isso é normal. Ele acha que isso é normal. Que é o que acontece. E aí, se ela não faz, ele difama ela. Ele difama ela. Então essa coisa é muito profunda, assim como eles colocaram, né? Porque é uma rede de coisas e que é por isso que a gente tem que mudar, mostrando, olha que pode ser diferente. Assim como as mulheres mostraram, olha, pode ser diferente. Eu quero fazer sexo antes de casar, isso eu estou me referindo à minha época, e nem por isso eu sou uma vagabunda. Né? Talvez dá pra pensar, eu tô tentando fazer uma síntese assim, mas dá pra gente pensar que esse tabu pode existir um pouco por causa dessa, talvez, então, dessa insegurança, porque a primeira vez ela é normal de casar em segurança, porque por se tratar de um assunto que tu nunca vais falar com ninguém, teoricamente, e aí tu só vai falar com ninguém da tua família, tu não receber uma instrução, tu não falar com isso no colégio, tu vai te ter uma insegurança, e acaba essa insegurança gerando mais problemas, e aí tu talvez acaba tirando foto, mostrando vídeo, fazendo pro outro, mandando pro outro, para reafirmar um pouquinho dessa segurança que tem dentro de ti, e vai virar uma bola de neve. Talvez um pouco isso. Não, acho que muito isso, Lucas, muito isso, porque realmente são as inseguranças que fazem o homem ser mais agressivo com a mulher na relação sexual, a mulher ser agressiva com o homem, dizer que tem que ela que manda. Ninguém manda numa relação para ser boa, como o Felipe citou lá no início, para ser boa sexualmente e para ser boa de amor, de afeto, para ser uma construção, não tem quem manda. Tu vai discutir ideias, tu vai pensar e tu vai te entregar, como vocês colocaram também. Só que aí não acontece isso. Né? Se conta o número de relações sexuais na semana, o tempo que durou, se foi assim ou não foi. O que eu fiz, o que eu fiz, deixa eu te fazer. Demorou quanto tempo, transou mais de uma vez na noite. E isso fica como uma coisa principal, se esquecendo que cada um de nós que vai ter vida sexual ou teve, vai fazer do jeito seu e do parceiro. O sexo vira quantitativo e não qualitativo. Perde a essência que tem que ser. Então, por que as gurias também estão ficando, quando vão ficar a primeira vez, elas também querem contar um número? E botar, né, sei lá, até na internet, né? Por que querem botar? E as mães ainda produzem as meninas como se fossem bonequinhas de luxo. Isso é até interessante, até voltando agora para o assunto dos filmes, até que estavam falando, não sei, no dia da palestra lá que a gente teve um debate sobre sexualidade lá na universidade, teve uma moça que ela falou que os jovens de hoje em dia eles estão preferindo até não ter relações sexuais e até tendo atividade masturbatória e vendo os filmes, porque não causa tanta insegurança, porque ali é o momento que vai ter aquilo que ele quer, então eu não vou precisar sofrer uma insegurança, sofrer alguma coisa, a rejeição com uma nova parceira, então acaba optando o jovem ficar sozinho e não ter uma relação. E aí pode causar outro problema. E ainda há muita crítica em tudo. A homossexualidade está sendo aceita, lógico, muito mais do que em outras épocas, mas ainda tem muita crítica. Né? Que a gente vê em comportamentos na rua. Eu tenho observado muito assim, porque a gente diz, não, melhorou, as pessoas andam na rua de mão, mas passa alguém de mão que é do mesmo sexo, quem está assim, em frente a qualquer lugar, fica. Isso é eu já vi gente dizer, eu não olho, eu viro a cara quando vê. Então, isso é aceitar.
As diferenças. Eu respeito. Eu vou virar Isso cara. são casos até leves de homofobia na rua, né? É, Tem pessoas que eu conheço, assim, casais homoafetivos que foram apedrejados na rua às 3 da tarde, sabe? Tu imagina? E isso são fatos recorrentes. Imagina. A primeira vez que eu mandei um texto falando de homossexualidade no jornal, num dos jornais da cidade que eu escrevia constantemente, eu sabia que ia repercutir, mas eu não pensei que ia repercutir de receber em seguida, a primeira hora da manhã, um telefonema, e a pessoa também se identificava, mas não é um problema da identificação assim, dizendo: o que tu fez? Tu vai estimular todo mundo, o que tu fez? Tu não sabe o sofrimento que é. Bom, acho que é. Para algumas famílias é um sofrimento, às vezes para o jovem é um sofrimento, porque aí até a pessoa ficar com a vida estável é um sofrimento, mas o menino ou a menina heterossexuais têm sofrimentos quando namoram. Sim. Tem muito sofrimento. Se apaixona pela pessoa errada. Agora, é óbvio que isso traz... Então, acontece... E agora, o pior que acontece é o que tu colocou, a violência. Né? A gente está cansado de ver a violência. Com certeza. Agora, retomando um pouquinho do assunto que a gente está falando dos vídeos, vazado, o que vocês pensam sobre mandar nudes? Vocês concordam ou vocês acham que isso não é saudável? Mandar nudes. Nudes, vão ter que me atualizar. Fotos íntimas. Fotos íntimas. Olha, viu? É como Me se fosse atualizar, um sexo online, assim, tu manda pro teu parceiro ou pra alguém que tá ficando. Olha, eu vou te ser bem sincera, eu acho assim, ó, cada um sabe onde o seu calinho aperta. Se aquilo ali, se tu acha, se tu tem segurança de que aquilo ali não vai te causar nenhum transtorno, não vai interferir na tua vida, se aquilo ali é uma coisa que tu pensa que é bom pra ti, aí é problema teu. Exatamente, Faz acho. o que quiser, manda o que quiser. Acho que a gente tem que analisar bem pra ver se isso é uma necessidade mesmo ou se é uma coisa do ego tu, assim. Eu acho é uma coisa que- superficial que tu quer Eu acho encher. que é um pouquinho do narcisismo, né? Eu acho que é por isso que é difícil. Pra mim, eu não consigo. Eu acho até errôneo a gente julgar se isso é certo ou errado, por causa que são múltiplas causas e múltiplas vezes e pessoas diferentes com histórias diferentes que vão fazer isso, sabe? Então, são motivações diferentes. Tem desde o alimento do ego, o narcisismo, até simplesmente pessoas que simplesmente não têm esse pudor. Então, por exemplo, longe do seu parceiro ou longe da pessoa que queira ter relações e tá ali com aquela necessidade que é extravasar isso de algum modo. Eu penso que a gente tem que lembrar assim, ó, que quando a gente beija alguém, que hoje o beijo acontece um monte de coisa, o outro sente inúmeras coisas e tu sentes. E esse outro pode não querer mais. Bom, dizer que beijou e não gostou, não tem problema nenhum, né, gente? Agora, essa confiança com o outro, essa lealdade. Então, a foto, claro, se divulga ou não, que é a confiança que tu colocasse. Agora, assim, tudo que se faz com a outra pessoa, por isso eu citei o beijo, mas tudo que se faz de íntimo com outra pessoa, tu tem que ter certeza que o outro vai ser leal contigo. Se o outro não é leal, ele pode fazer qualquer coisa com isso. Com a foto que tu manda pro teu marido e ele manda pra ti. Então, aí entra as questões que os guris colocaram, né? Tu tá fazendo por quê? Né? Então, vale a pena fazer? Não vale? Bom, tô num ponto que posso fazer isso porque eu sei que a pessoa não vai usar isso inadequadamente. Aí entra o que tu dissesse, por que não pode fazer? Sim. Né? Mas eu chamo assim, ó, tu tem que ter tratos com a pessoa que tu tá. Tu tem que ter tratos do que tu quer que apareça, e tu tem que enxergar mais um pouco. Bom, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. E tu tem que lidar com o abandono, que pode acabar um relacionamento. E um relacionamento que acaba, ou um sexo que acaba, provoca 1000 coisas. E essa reação do outro é... Então, essas fotos existem, óbvio, e em outras épocas existiam, só que não tínhamos a internet. Sim. Existiam nos filmes de papel, gente. Os filmezinhos de papel, né? Então, bom, existia com o material que as pessoas tinham, mas elas podem aparecer e prejudicar muito uma pessoa, e elas podem nunca aparecer porque a pessoa é séria, tem caráter.
Né? Tem caráter. Então, se foi feita na intimidade, agora se o casal combinou, vamos mandar para os amigos, é a combinação, né? Sim. Exatamente. É a combinação. Vai do consentimento. Vai e também, do consentimento. O que me espanta muito é que quando acontece esses casos de vazar nudes, a pessoa que é mais julgada, sim, 95% julgada, é quem mandou e não quem vazou, sabe? E E aí o grande erro, né? Exatamente, aí é uma inversão imensa, né? Isso mesmo. Esses detalhes são importantes. São importantes, a gente tem que saber, como tem aquele ditado, né? A gente vai ser sempre livre para fazer as escolhas da gente, mas a gente vai ser sempre prisioneiro das consequências. Isso aí. Faz o que tu quiser, se isso for bom para ti, mas tu tem que estar preparado para lidar Para com as aquilo. consequências. E ninguém tá livre de passar por uma situação Ninguém. assim. Voltando à questão inicial, isso que ela traz, a Jéssica, é muito importante essa palavra, assim, das consequências, porque assim, tu perguntou no início a gravidez. Por exemplo, que tratos um casalzinho tenha 15, 16 ou 20 anos ou um pouco mais tem que fazer? Olha aqui, e se falhar o método anticonceptivo e eu engravido, o que tu faz? Tá? Não é tão simples que uns respondam assim, eu fico contigo porque eu te amo. Muitos dizem assim, ai, peraí, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode tirar esse filho, a gente pode... Bom, aí tu pensa, eu quero um cara Que tem essa mentalidade. tem essa mentalidade, eu sei que ele já me avisou. Então aí eu sou responsável por se eu engravidar. Ou eu não quero esse cara, porque aí ele me decepcionou total. Né? Então isso é muito importante. E na maioria dos casos os caras abandonam e deixam a mulher para Na cuidar, e a maioria dos responsabilidade casos, vira toda dela. Na maioria dos casos, o pessoal abandona. Por quê? Porque também está com a vida cheia de projetos e para fazer. Não tem que condenar, mas ele não fica junto. A maioria dos casos não fica junto. Às vezes não tem nem condições, estrutura psicológica para lidar com esse tipo de coisa. Não tem. Até porque em qualquer idade, gente, com maturidade, o nascimento de um filho, de um casal que pensou ter um filho, mexe com a mulher de um jeito e com o homem de outro jeito. Então a mulher assume várias coisas e o homem ainda custa cair a ficha, vai, e hoje está se trabalhando um monte sobre isso. Ou seja, já se fala, antes era a mulher está grávida, hoje é o casal está grávido. É porque Pra a quê? imagem que vem na cabeça de uma moça sempre vai ser a moça grávida, não o casal Isso aí. em si. Agora nós estamos fazendo um trabalho na universidade também, com o meu grupo, sobre gravidez e geralmente o pai se dá conta que é pai quando a criança nasce, a mãe já tem aquele contato todo. Sim. A gente vê isso no É. desenvolvimento do adolescente. Também. A gente viu bastante essa questão da diferença da mãe, do pai e como cada um vai viver um estágio diferente durante essa É isso aí. gestação. Estejam maduros, se nós falamos pessoas maduras. Imagina um adolescente que quer sair fugindo. Sim. E entra o caso também da mulher querer o aborto, não é só o cara que pode morrer. É verdade. E aí entra a questão do pró-vida que eu te falei. É verdade. Do quê? Pró-vida. No caso, pessoas que são contra o aborto dizem que não, que tem que ter e que a vida é linda e que são células lindas e que tem que ter a criança, só que depois a criança nasce, não tem as condições necessárias por causa que é de favela e vira bandido e aí a pessoa fala, bandido bom é bandido morto. Então é pró-vida, só depois que sai a criança, tipo, nasce. Tá, ok, agora nasceu, tô nem aí, eu não tenho condições de adotar, eu não tenho condições de ajudar essa criança não pode vir pra minha casa porque eu tô cheia de filhos, eu não posso ajudar. E aí, se ele vira um bandido bom é bandido morto. Então é pró-vida que se fala, no caso. Eu acho que aborto é uma escolha individual. Eu não tenho um posicionamento certo ainda, mas eu não julgo quem faz, sendo nas condições que não prejudiquem, né, não seja ilegal. Pois é, até por causa que a gente lidando com fatos, o aborto existe, o aborto vai sempre existir, independente de ser legalizado ou não. Então, o resto tudo é hipocrisia, porque as pessoas que querem fazer o aborto vão acabar fazendo se tiver as condições financeiras. E são os métodos que existem atualmente são extremamente arriscados, caros, a mulher se expõe a riscos de morrer, de infecções, de muitas coisas, traumas. E acontecem 2 abortos por minuto. E no Uruguai mesmo que legalizou, diminuiu um monte, né? Isso que o Uruguai não tem economia tanto acentuada. Por causa que tu vê muitas pessoas falando
o aborto aí vai começar a virar método contraceptivo, não vou usar camisinha porque vai abortar. Só que isso não tem nem lógica, sabe? Porque mesmo assim, vai ser, mesmo se entrar no sistema público de saúde, sabe? É um procedimento extremamente arriscado, muitas pessoas vão ir para a privada, vão pagar horrores para conseguir fazer isso. Então é apenas um modo de deixar mais seguro as mulheres, né? Sim, eu acho. Escolher. Eu concordo, porque eu fico pensando assim, ó, as pessoas que vão optar pelo aborto não são as pessoas que estão se preparando ao longo da vida, que querem ter um filho. São as pessoas que não têm condições, são as pessoas que estão em meio a um desespero e as pessoas que são abusadas, né, gente? Porque o abuso sexual é uma coisa terrível. Tu imagina para uma pessoa carregar fruto de uma violência que provavelmente vai te marcar por toda a vida. Mas se acontecesse comigo, eu acho que eu não conseguiria seguir minha vida. E causar traumas na criança também, né? Na criança a criação também. dela toda, imagina a mãe interagindo com a criança, olhando para ela, e toda vez que ela olha, ela vai lembrar daquele momento, sabe? Sim. É que o abuso e o estupro é o que permite, é legal, é permitido fazer aborto, com toda uma comprovação, né? Tem poucos casos que é permitido. Agora sim, ó, gente, é por isso, e lá no início também vocês falaram, a gente estava falando, o quanto é importante trabalhar na educação, né? Porque nós estamos falando de alternativas agora, esse assunto é seríssimo, é importante, mas nós estamos falando de alternativas por causa desse grande número de pessoas que não é trabalhada na idade que tem que trabalhar. Né? E aí, qual é a alternativa? Para algumas, o aborto. Né? Então, a gente não trabalha na base, já pega o problema. Né? Já pega o problema em várias coisas. Então, a sexualidade, o sexo, o relacionamento tem que ser mais trabalhado. Desde que a criança é pequena, né? Na família, na escola, nas faculdades, conversas como essa, tem que ser trabalhado para que a gente não chegue nesse ponto, porque é exatamente isso. As mulheres morriam de parto e morriam de abortos, e seguem morrendo, não de parto, mas muito menos, é óbvio, mas de aborto, porque elas não têm condições, elas fazem qualquer coisa, perdem o útero, perdem. Então é importantíssimo isso, assim, né? Porque é triste ver que acontecem ainda tantas coisas violentas, porque um aborto feito de forma inadequada é violento. Com certeza. Com a mulher. Podendo evitar, eu acho que o máximo que puder evitar, ok. Mas não julgar essa mulher por ela fazer. Ou então tem casos de adoção também. Sim. No caso Tem de diversos outros assuntos para ser tratados. Exatamente o que você está falando. E a escolha do aborto é da mulher, né? O programa chegou ao final, que pena. Muito obrigada pela presença de todos, gostei muito do bate-papo. Semana que vem tem mais Fala Sério, com novos temas, bastante surpresa, e eu espero vocês. Então, até mais. Fala sério aí! Fala sério. Fala sério! Ai, fala sério.